O tema de hoje é assuma o controle. Fala comigo. Mas como alguém que já tomando posse do tema, diz com firmeza. 1, 2, 3, assuma o controle. O tema hoje, querido, está baseado em uma frase que Jesus diz em Lucas capítulo 17, no versículo 3, nos dando um ensino como uma retórica, onde ele está colocando os dois mundos, né? Sobre aquele que peca e é repreendido, e sobre aquele que pede perdão e é perdoado. Interessante que um versículo simples, mas profundo, e que pode acreditar, Jesus nunca liberou uma palavra que não tivesse força para provocar mudança na nossa vida. Você que nos visita hoje, que seja muito bem-vindo a essa igreja. Olhe bem o lugar que você é sua casa dos próximos dias. E lembrando que para nós é uma alegria recebê-lo. Lucas 17, 3 diz: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Repreende-o. O que é para fazer? Repreender aqui não é expulsar um demônio, tá, irmão? Mas eu vou te explicar o que significa o que Jesus está nos ensinando. E se ele se arrepender, faça o quê? Tá, então se ele pecou contra você, você precisa repreendê-lo. Mas se ele se arrependeu, você precisa perdoá-lo. O que essa palavra pode nos ensinar? O que essa palavra pode me ajudar a romper os meus desafios? Sendo que vim aqui hoje, eu estou vivendo uma luta financeira. O que será que essa palavra tão simples de Jesus sobre perdão, como eu que perdoei todo mundo na vida, preciso ouvir essa mensagem para mudar a minha condição emocional e assumir o controle da minha vida, o controle da minha alma. O que é que essa palavra pode mudar no meu casamento? Fala, teu irmão, tudo. Eu não sei se você já teve medo de perder o controle de suas emoções em qualquer momento. Sabe aquele surto que a gente tem medo de qualquer hora assim? Você está num lugar, eu vou quebrar tudo. Sabe, você está limpando a tua casa, você está limpando um escritório, alguma coisa, chega alguém já limpando pé de barro, você com vontade assim, você não falou, nem fez, mas vontade de eu quebrar esse negócio aqui. Eu vou sair empurrando gente, vou fechar essa porta. Eu sei que você é bem santo, nunca teve esse surto emocional, né? E alguns eu não pensei não, eu fiz mesmo. Depois que me mostraram o prejuízo. Você sabe, querido, que é sobre isso que eu quero falar hoje, necessariamente não só o surto no sentido de uma violência, mas de pessoas que perderam o controle das suas emoções e por isso estão tomando atitudes que estão trazendo prejuízos emocionais, financeiros, familiar, casamento, ministério, em áreas que você até acredita, apóstolo, eu nunca surtei, talvez seja o grande problema. E muito menos eu estou incentivando você a sair gritando aí fora e falar, chegou meu dia. Mas o Senhor Jesus, Ele deixou para nós um texto riquíssimo, uma frase poderosa, onde Ele nos ensina a fazer quando alguém ultrapassou o limite emocional que nós demos a essa pessoa. Ele diz, repreende essa pessoa, trate desse assunto, tenha aquela conversa difícil. É necessário que você se assente, seja alguém da tua casa ou não. Mas Jesus também ensinou para nós um princípio maravilhoso. Se essa pessoa pediu perdão, você não tem mais direito de mantê-la presa na tua vida, porque ela precisa ser liberada. Quem quer ouvir essa mensagem? O que acontece quando ignoramos alguns fatos que são necessários para uma saúde emocional equilibrada, são emoções primitivas, perigosas, que elas não foram controladas no devido tempo, e por isso elas podem virar uma erupção, como um vulcão, que estava lá tranquilo, dormindo, inativo, que de repente soa um alarme, uma sirene na cidade, e todo mundo tem que fugir, porque o vulcão está vomitando tudo que está dentro dele. A ideia desse texto, por mais que não pareça no início dele, e junto a outros que eu vou ler com você, é exatamente sobre essa condição, essa verdade que eu quero elucidar, o quanto que uma vida sem perdão pode tornar nociva, improdutiva, amarga e infeliz. Uma vida que não conhece o perdão, ela pode estar paralisada. O ministério, um marido, uma esposa,
um profissional pode estar com a sua vida comprometida de maneira profissional por conta do perdão. Mas, meu Deus, como que pode uma coisa tão simples estar movendo toda uma circunstância da vida? Mais do que isso, eu nem comecei ainda. Mas a ideia, por eu ser visual, enquanto eu li esse texto, é exatamente essa ideia desse vulcão. Frequentemente, pessoas que ignoram o confronto, às vezes com maus sentimentos que estão interiorizados dentro deles, que apodrecem dentro deles, transformando em algo muito pior. A ideia hoje é controle das suas emoções. Qual que é a ideia hoje? Só que não tem a ver só com você, tem a ver com quem está à tua volta, tem a ver com quem está sofrendo por causa do descontrole. Jesus não está chamando aqui para um perdão superficial. Ele não está falando aqui do desculpa, ele está falando do perdão. Ele não está falando aqui está tudo bem, ele está falando sobre alguém que de fato entendeu o que ele está dizendo quando diz eu te perdoo. Ele está tratando aqui de algo profundo. Nessa palavra, assumir o controle, ele está falando sobre raízes que cultivamos, das emoções que nós alimentamos. O Senhor ele tem aqui muito para derramar, pode acreditar. Quem estava aqui nas 12 horas e viu ali cada texto liberado para cada mês do ano, eu imagino que você já percebeu ali que mesmo de forma coletiva, existe uma bênção liberada sobre você e a tua casa. Aqueles que mesmo ali, além daqueles textos, têm caminhado com Deus e sabem o quanto Deus tem planos com você. E não é só planos para você, planos através de você. Planos que Ele vai fazer em você, mas aquilo que Ele quer fazer por você e através de você na vida de outras pessoas. Só que enquanto você estiver com raízes de amargura dentro de você, acredite, você não consegue realizar plenamente a vontade de Deus. Inclusive alguns ministérios ficam encroados, parados, congelados, paralisados. Pessoas que até acham, não, eu não nasci para fazer nada por Deus. Não tem como, todos nós nascemos para fazer algo por Deus na terra. Então a ideia aqui, querida, é você perceber o seguinte, que essa palavra hoje pode lhe ajudar bastante a ser um melhor marido, esposa, pai, filho, a ser um melhor pastor, líder de célula, a ser um melhor funcionário, patrão. Mas é lembrar que ninguém vive isolado, ninguém vive numa caverna, ninguém vive de ermitão, ninguém vive sozinho. É como se alguém dissesse, ninguém tem a ver nada com a minha vida. Tem sim. E eu não tenho nada a ver com a vida de alguém. Tem sim. Essa é a maior mentira, porque você nasceu por causa de alguém. Enquanto você não descobriu o motivo do teu nascimento, você não está pleno. Porque todos nós estamos aqui na terra porque somos resposta de oração de alguém. Porque nós somos a resposta da vida de alguém. Você não acreditou, mas eu vou insistir para você entender isso. Você não veio para a terra para sobreviver, você veio na terra para servir alguém, para servir uma causa, para servir algo. E pode ser até a tua profissão ou não, mas que quando você descobre isso, não é só a felicidade que te vem a prosperidade. Porque é um caminho sobremodo excelente que Deus nos dá. A primeira coisa de 3, um vulcão em erupção. Fala comigo. Como é que esse negócio do vulcão em erupção? É alimentar sentimentos mal resolvidos. É o mesmo que você conviver ao lado de um vulcão adormecido. A gente também não tem cultura para isso no sentido de Brasil, né? A gente não sabe o que é uma cidade em volta de um vulcão, mesmo adormecido, que há 70 anos, há 30 anos que não entra em erupção. A gente não tem esse entendimento. Até quando foi feita essa arte com todos esses vermelhos aí, foi porque eu passei esse sentimento para o nosso artista, dizendo que a visão que eu via de uma pessoa mal resolvida na alma é como esse vulcão. Que como se ele dissesse, está tudo bem, está tudo jóia, só que lá dentro, irmão, está sendo preparada a erupção a qualquer momento. E como disse, ninguém quer viver ao lado. O mais perto que eu tive foi em Vesúvio, quando eu fui na parte da Itália, dormindo no hotel, que eu via a história, né, que me contaram desse vulcão. E a grande verdade é que existem lugares que tem protocolo já, que se tocar a sirene, o indivíduo tem que sair dali às pressas, ele tem que saber exatamente o que ele tem que fazer, qual caminho seguir para se livrar. Só que ele vive ali, ele está no pé daquela montanha linda, maravilhosa, lugares que normalmente a natureza ela é generosa por causa exatamente do que causou a larva daquele vulcão. Só que a qualquer momento, essa é a pessoa com a alma mal resolvida. Irmão, é qualquer hora.
Assim como ninguém quer viver perto de uma cidade, pode até que aqueles que estão acostumados, ok, mas você não mudaria para um lugar desse. Alguém dizendo, qualquer hora a tua casa pode ser queimada pela lava do vulcão. Assim também ninguém quer ficar perto de uma pessoa iracunda, uma pessoa angustiada, uma pessoa amargurada, e é pior que a pessoa ainda acha assim, tem que me engolir. Irmão, ninguém tem que te engolir não, irmão. Tem gente que acredita muito na fé, né? Um dia, conversando com uma causa de um casamento, e uma pastora, ela disse, pastor, mas graças a Deus meu marido nunca vai me largar. Eu falei, por quê? Ah, porque ele é pastor, ué. Eu falei, ah, é, irmã? Quer dizer que a irmã não se arruma, não se cuida, não toma banho direito, o homem não vai ter que largar, não. É tão engraçado como a gente gosta da parte da Bíblia quando ela convém com a gente. Eu falei, irmã, sei que não se cuide, porque o divórcio, a Bíblia condena, nós também. Só que também Deus condena o indivíduo viver na angústia 30, 40 anos. Eu não estou aqui incentivando ninguém, está amarrado em nome de Jesus. Eu só estou dando um alerta aos irmãos e às irmãs, que falam assim, orei tanto pela minha esposa, agora está com Jesus. Ninguém separa, irmão, se cuida da saúde, da tua fala, cuide presente. Não é assim também, está garantido não, meu irmão. Que ninguém merece ficar de lado de um vulcão, de uma vulcona, que está tão resolvida, não, ele não vai ficar por causa da fé dele. Eu concordo, tem muitos casamentos que estão sendo sustentados por causa da Bíblia. Mas você quer isso, irmão? Teu marido fala, estou com você por causa de Jesus. Que elogio, hein? A mulher fala assim, estou contigo por causa de Jesus. O que ela está querendo dizer? Que eu não te suporto, mas Jesus está mandando ficar junto. Né? Não, irmão, você tem que estar junto porque os dois se cuidam, se amam. Os dois cuidam da alma, daquilo que falam, sabe? Não são angustiados, porque ninguém tem que engolir você, não. Eu vou mudar de assunto, vamos lá. Ah, Jesus amado. Então, a erupção, qualquer momento vai acontecer. Essa é a primeira perspectiva que eu tenho dessa capacidade que uma pessoa vive o tempo todo. Só que parece que tem uns vulcões, você está já ouvindo os barulhos. Né? O problema é esse, porque tem uns que estão adormecidos, pelo menos está lá dentro, os problemas estão lá dentro, mas está adormecido. Só que tem uns que começou a vir à tona, irmão. Aí você é aquela pessoa que catalisa tudo, né? Você não foi chamado para ser para-raio. Fala para o teu irmão, você não é para-raio. Porque tem gente que acha que tem o dom do para-raio. Tudo que é problema da família vem para mim. Bate no peito que papai resolve. Bate no peito que eu resolvo. Irmão, lindo quando alguém tem essa capacidade, porém todo mundo tem limite. E aí que eu falo que você precisa ouvir essa mensagem hoje. Até você que é equilibradíssimo, você que aguenta bastante, você que guarda, irmão, esses que são os piores. Por quê? Porque alguns ainda vão na esquina e começam a gritar, eu não aguento mais. Agora são piores aqueles que vão para a ponte e pulam. São piores aqueles que de repente desistem de tudo. Porque alguns ainda têm a graça do grito. Ele ainda pelo menos se expressa, pelo menos ele fala, pelo menos ele grita. Agora o pior são aqueles que em silêncio estão percebendo a erupção, estão segurando a onda de tudo. Tem coisas que não é problema de ninguém, tá, querido? Não é ninguém causou, é uma doença de um filho, é um problema financeiro. Tem situações que é a vida. Como eu disse ali hoje, você não evita o inverno de chegar, nem a morte chegar, nem a velhice chegar. São coisas da vida. Agora, o que eu quero te mostrar hoje é que existe um caminho que Jesus ensinou para nós, que torna você aquele que assume o controle da tua alma e da tua vida. E que não vai ter ninguém igual o vulcão aqui dentro, não. Que você vai vencer as etapas da vida e vai poder prosperar. Porque aí você vai descobrindo, vamos lá, é fácil a gente ignorar alguns sentimentos causados pelas pequenas tensões do dia a dia. A gente vai adiando os confrontos necessários por medo do desconforto. É verdade, irmãos, tem hora que tem coisas na família que a gente fala, deixa para lá. É aquele filho que você já corrigiu, e às vezes você está na mesa do jantar, você fala, meu Deus, eu vou estragar o jantar. Não vai. É aquele casamento que os dois estão bem, mas não mexe no passado. Porque tem coisas que foram mal resolvidas, que não estão bem, e que ali você está convivendo com outra pessoa. Eu não estou aqui incentivando ninguém a sair daqui, sabe, discutindo desse culto. Mas eu quero dizer para você que Jesus, quem mesmo?
Ele disse: se alguém ultrapassou o teu limite emocional, repreende essa pessoa. Apóstolo, mas como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Porque senão você vai achar que é demônio e vai sair. Sai em nome de Jesus, não é? O repreender aqui, querido, é uma atitude contínua e ela é sincronizada, que você vai ver que é bom demais quando você aprende o caminho. Essa conversa difícil que a gente adia, essa conversa de um casamento, de um pai com filho, etc. E até com o irmão em Cristo, que você preferiu sentar na ponta da igreja e outro lá na ponta para resolver o problema. Sabe o que acontece, irmão? Uma hora o vulcão vai vir. Em algum momento, pior ainda, ele vai refletir em pequenas gotas no seu trabalho, na sua vida financeira, na tua saúde. Às vezes você está tratando mal alguém, teu filho, gente que às vezes nem sabe, e você está lançando aquilo. Quem está entendendo aí? E aquilo está te fazendo mal, e pior, a tua casa. E aí entra o que eu disse agora há pouco, que é ruim falar como eu falei, mas eu fui honesto. Ninguém precisa engolir uma pessoa a vida inteira, porque eu sou crente, eu vou ter que... Não, irmão, pelo amor de Deus. Eu quero estar com minha esposa, eu quero estar com meu casamento, não porque eu sou obrigado, porque eu tenho que manter uma aparência, porque eu quero de fato fazer da minha casa o lugar mais agradável da terra. E você pode fazer isso. Agora, à primeira vista, tudo pode permanecer tranquilo, mas no fundo há uma ebulição que, se não é tratada, vira uma destruição. O problema das más raízes que surgem por falta de perdão, por uma palavra mal interpretada, é que elas crescem. Porque se elas não crescessem, ficava escondido. Mas elas crescem, elas se desenvolvem, de repente elas brotam, causam marcas que são às vezes irreparáveis no futuro. Elas não ficam só escondidas, mas elas começam a influenciar a atitude que você tem com a vida, a decisão que você toma com o teu dia. Sério, gente, às vezes você está assumindo um compromisso no teu trabalho. Por causa da alma mal resolvida, você fala: não quero não, passa por outro ali, porque... Por quê? Porque você está fragilizado. Que podem vir fora a forma explosiva, como eu disse, que pode ser o ápice de uma condição dessa. Jesus está ensinando nessa passagem que quando alguém excedeu o limite que ela não deveria ter excedido na sua vida, ofendendo você, fazendo uma narrativa contra você, criando uma história a teu respeito, te prejudicando no teu trabalho, você estava sendo promovido, ele conseguiu te tirar do circuito, situações que você percebeu que foi injustiça, você foi injustiçado. A Bíblia está dizendo o quê? Repreende. O que a Bíblia diz? Você tem que ir até a pessoa, mesmo que você não estava recuperando o que você perdeu, mas a pessoa precisa saber a dor que você sentiu. E aí entra o primeiro nível que Jesus quer nos mostrar, que repreender não é ofender, repreender não é se tornar melhor que ninguém, repreender não é expulsar um demônio, aqui é falar com franqueza, falar com honestidade, falar com educação. É uma pessoa que está ouvindo você sobre aquilo que você sentiu, a dor que você sentiu quando ela estava falando algo a teu respeito. Irmão, sabe por que isso é tão bíblico e tão saudável? Porque eu já ofendi pessoas, mesmo que não fosse a intenção, e que eu fui saber 5 anos depois. Metáfora, 5, 4, 10, da pessoa ter saído da igreja, dela ter ficado longe de Deus, dela ter ressignificado a vida dela. E ela talvez até no processo descobriu que eu não estava querendo o mal dela, mas quando volta, aquele ato da vida não volta mais. E ele pela primeira vez vai me dizer: apóstolo, que ofendido naquele dia. Poxa, se tivesse falado no outro dia e não 10 anos depois, a vida dele, dos filhos dele, da casa dele seria diferente. Quem está me entendendo? Por que eu digo que é importante falar? Porque às vezes eu posso, Adriano, ofender alguém sem saber que estou ofendendo. Eu posso ou não posso? Pode você ou não pode? E que se alguém não vier honestamente lá do teu trabalho e bater ali na sua mesa e falar: eu queria falar com você, que ontem naquela conversa ali eu me senti muito mal com o que você disse e a piada que você fez ao meu respeito. Irmão, a vida tua continua até que você saiba. E aí você vai perceber que esse assunto tão simples, dominical, que eu poderia numa multidão dessa estar falando de Elias, no Monte de Carmelo e outras coisas que eu gosto também de falar, mas você vai perceber, querido, que o Espírito de Deus hoje vai usar essa palavra para curar a tua alma de tal jeito que vai liberar uma estrada veloz para as suas conquistas. Você vai perceber que essa palavra que o Espírito Santo está nos dando hoje, ela vai nos ajudar a romper algumas coisas que talvez a oração de Elias, de Jeremias, de Isaías, de todos os profetas não te ajudaria aqui nessa manhã hoje, mas uma decisão,
ela vai mudar muita coisa na tua vida. Dá uma salva de palmas ao Senhor e dá um glória aí. Agora, se eu tenho que repreender uma pessoa, quando eu tiver que confrontar uma pessoa, quais cuidados que eu tenho que ter? Aí eu vou te ensinar. Primeiro, não confronte ninguém antes de ter orado a respeito. Vamos falar juntos? Não confronte ninguém antes de ter orado a respeito. Sabe por que a oração é fantástica? Porque na oração você pode se quebrantar. Na oração você pode perceber que tem uma fatia do problema, que tem uma porcentagem do problema que é contigo. Na oração você pode ficar mais humilde. Quem está entendendo? Na oração você pode recuar. Por quê? Porque reação, querido, é aquela ação imediata. Você foi ofendido e você já ofende. Mas a atitude é ir para casa e construir um projeto. É você dizer, meu Deus, eu preciso aprender uma coisa com isso. Essa pessoa fez muito mal, de verdade. Eu dormi mal essa noite, eu fiquei pensando naquilo. Eu li lá no Instagram, no Orkut. Acordou, né? É porque é tão antigo o negócio que você leu no Orkut. Que você está ofendido tem 10 anos. Ou foi ontem, né? E que você está ali, eu revido ou o que eu faço? O que a Bíblia está dizendo? Ora primeiro. Quando Jesus fala repreender, está carregado de 3 ensinos que eu vou te dar aqui hoje. O primeiro é orar. Porque a oração vai colocar você numa posição em que Deus possa falar o teu coração. Você vai perceber que alguma coisa vai mudar na tua fala. Que você não vai se colocar numa empáfia como sendo melhor do que a pessoa que te ofendeu. Mas você vai se colocar como alguém que está realmente ofendido e que por causa de você não querer ser um vulcão em erupção, você precisa ser honesto com aquela pessoa. Você tem que falar com ela. A segunda coisa, não confronte ninguém com atitude crítica. Que entra o que eu lhe disse, querendo provar quem está errado. Não é o caso aqui. Você está dizendo algo que foi na sua percepção. E por isso você está com respeito, sendo honesto com aquela pessoa. Por mais dura que seja a tua conversa, por mais repetida que seja o assunto, mas você não quer amargurar com aquela situação. Você não quer, querido, ter uma falta de perdão que venha amarrar a tua vida ao futuro. A grande questão é essa, que nós carregamos coisas invisíveis dentro de nós, e por não ter cuidado na época, a gente nem sabe qual foi a raiz. Por que eu estou tão amargurado? Por que eu estou tão mal educado com as pessoas? Por que eu estou tão chato nos últimos dias? Por que eu estou tomando atitudes na minha vida que eu não consigo entender? Eu não sou essa pessoa. Mas porque uma hora ou outra começa a ebulição. Uma hora ou outra, as pequenas coisas que você engoliu, que você recebeu, que você resolveu, elas vêm à tona. Mas não vá como crítico. Vá com um propósito de restauração. E terceiro, lembre-se de que você também foi ofensor no passado. Não vem com essa história não. Em algum momento você ofendeu alguém. Hein? Essa carinha boa aí, silenciosa. Em algum momento você disse a alguém algo que você não queria ter falado. Ou mesmo que você falou intencionalmente. E aí você se coloca no lugar da pessoa. Lembre-se que no passado você já esteve no lugar dela. Então quando você vai até ela, você quer que alguém, mas ninguém teve misericórdia de mim, me pisaram, me amassaram, me emulharam. Você não vai fazer o mesmo não. Você é crente, você é crente. E ali você descobre que existe um benefício nessa atitude. Não é só um bobão que estão te devendo, você está perdoando todo mundo e ninguém te paga mais nada. Não é isso que eu estou falando. Até porque quando se refere à dívida financeira, você está perdoando a atitude da pessoa, quando ela te pede dizendo, eu estou atrasado, mas ela vai te pagar. A não ser salvo que você, por gratidão a Deus e a tudo, você diz, olha, não precisa pagar mais não. Mas não é pagar mais não com ódio. É porque você está dizendo, Deus está me abençoando tanto que eu queria te abençoar. Eu queria abençoar você. Pode acontecer sim ou não, gente? Tem gente até orando para isso acontecer hoje, né? Mas não é bíblico. Bíblico é você perdoar porque a pessoa está atrasada. Você, não, tudo bem, irmão, mas você vai pagar. Porque é certo, aquilo ali está combinado. Aquilo ali não tem nada a ver, porque eu sou crente agora, eu vou ficar todo mundo me devendo. Não. Agora, que há graça de alguns que querem ser prósperos e querem abençoar, amém. Porque Deus te falou, e pode acreditar, gente, isso é maravilhoso. A segunda coisa que eu quero te ensinar, além do vulcão em erupção, é que na Bíblia diz, nem haja alguma raiz de amargura. O que a Bíblia diz? Olha, vamos direito. Olhe bem, nem haja nenhuma raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Olha o que diz aqui. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus. Cuidado para você não ser faltoso a ponto de ficar longe da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos o quê? Porque enquanto ela está guardada, gente, enquanto ela está escondida na terra, não tem problema. Mas quando começa a apontar o primeiro broto daquela amargura, começa a perturbar você. Porque começa a aparecer, começa a vir à tona. O pensamento acelerado vem, você fica aquela pessoa na mente, aquela situação na mente. Você vai pagar uma conta e falar, meu Deus, eu teria dinheiro hoje se não tivesse aquela pessoa me roubado. Eu teria se aquela pessoa, se aquele mecânico fizesse o que fez, aquele tal. Por que eu falei mecânico? Tadinho dos mecânicos. Qualquer área. E aí você carrega dentro de você algo que não deve. Aí a Bíblia fala, brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos vão ser o quê? Irmão, o problema é quem está à tua volta. O vulcão está arrebentando tudo à tua volta, está vomitando e está todo mundo pagando um preço. Por quê? Porque as casas sendo queimadas, famílias, porque você não se cuidou. Porque você achou que era o super-homem. Porque você achou que você aguenta tudo. Só que o problema é que Jesus já está dizendo, é melhor você repreender. É melhor você ter uma conversa com a pessoa. É melhor você ser honesto, você ganha um amigo, pode acreditar. E se não ganhou, não tem problema, pelo menos você liberou a tua vida, mas com as três peneiras que eu ensinei para você. Então quando a Bíblia fala que não haja nenhuma raiz de amargura, está dizendo para nós exatamente isso, querido. Não haja, essa amargura não venha a brotar. A gente acompanhando, é até ruim ficar falando desse tema sempre, mas a gente acompanhou aquela tragédia no sul do Brasil. Eu te confesso que por mais terrível que foi ver aquelas casas com água até o telhado, e não foi fácil, não para eles principalmente, mas para nós, mesmo olhando a tragédia, andando na rua de barco, você via que estava assim as lojas de carro, casas, tudo com água até o telhado. E, irmãos, pior do que aquela visão foi quando a água baixou. Porque quando a água baixou, a realidade apareceu. O que o autor Hebreus está dizendo é isso, que o que é pior não é quando está todo mundo olhando você e que está ali percebendo que não vai bem. O pior é quando aquilo salpica, contamina todo mundo à volta, vira um lixão. Quando a gente viu aquelas ruas lá, cheio de lixo, aquelas casas, aí você fala, meu Deus, estava feio a inundação, mas pior do que a inundação é depois dela. Então a realidade que Hebreus está dizendo é mais ou menos isso. Quando as águas estavam altas, a gente tinha noção do estrago, mas quando baixa, olhando essa sujeira deixada pela inundação, me faz lembrar o texto de Hebreus. Perceptível que acaba acontecendo com a pessoa quando ela não entrega suas mágoas a Deus, quando ela não segue o conselho de Jesus, de pedir perdão ou de perdoar. Aqui se trata de alguém que foi prejudicado por outra pessoa, e esse pensamento não sai da cabeça dele. Isso chama de lixo. É um lixo mental que fica o tempo todo te roubando, querido, a razão da vida, a alegria da vida. Rouba tuas férias, rouba teu trabalho, rouba teu casamento, rouba... Irmão, o negócio é tão nocivo que você fica amargo com tudo na vida. Esse assunto se torna tão relevante a ser lembrado em um dia, após as 12 horas de adoração, com tantas promessas, tantos projetos de Deus, que Deus quer jogar águas limpas para limpar a tua alma, para te dar o controle, querido, para aquilo que Ele quer fazer em você, através de você, seja possível. Essa primeira palavra, depois desse ato que a gente fez aqui, de muita oração, de muita entrega, de crendo que o Senhor está nos levando para um outro nível, é você pensar, querido, que tem uma coisa dentro de você que hoje precisa ser destravado, limpo, abençoado. Quem crê, acorda, aquela salva de palmas sem economia, aquele glória a Deus aí, em nome de Jesus. Se a pessoa ofendida está perturbada, ela está quase imobilizada emocionalmente. O texto fala, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então ele está dizendo sobre isso, que ela está começando a perfurar o solo. Sabe assim, a raiz de amargura está escondida. Você olha assim, ok, está tudo jóia.
E o grande problema é que algumas pessoas elas têm que viver a si mesmas. É como você que trabalha com vendas, você está na loja, imagina você chegar lá, um cliente, e você está no canto angustiado. Seja bem-vindo e tal, e você está ali todo animado. O problema é quando alguém quer viver assim a vida, querido, sendo que por dentro está mal. Aqui vai mostrar para nós que essa raiz uma hora brota, uma hora ela aparece, não tem jeito. E quando aparece o broto, vem a árvore depois vem frutos, e aí começa a expandir a volta daquele indivíduo, como esse vulcão, como essa árvore frondosa, mas de amargura. Então olha o texto, olha, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, continua, e por meio dela, muitos sejam o quê? Contaminados. Então você percebe duas ações que o autor aos Hebreus está dizendo, olha, além dela brotar e começar a aparecer, dar frutos, aquilo que estava escondido, apareceu a primeira folhazinha ali, você fala, ai meu Deus do céu, por quê? Porque são consequência de uma quantidade de processos mal resolvidos, que às vezes uma coisa que aconteceu há 2 dias está conseguindo fazer tudo aparecer. Só que aquela uma coisa que aconteceu há 2 dias é pequena. É a tal da gota d'água, que transbordou um copo. Que alguém diz, foi a gota é porque o copo já vem enchendo, até onde ele pode suportar, mas chegou o dia. E pior quando pega o desavisado, ele fala, logo comigo. Porque aquela pessoa foi ofendida por 100, mas você chegou na hora de ser a gota. E você leva aquele vomito, aquele vômito, é melhor falar isso mesmo, que você vai entender o tamanho do problema, de uma pessoa que está ali há tempos, que ele está se suportando, que ele está se aguentando, que ele está guardando. Deus não tem esse propósito na vida de ninguém. E pode acreditar, numa manhã como essa, se você decidir, Deus pode lhe curar, querido, por atitude que você vai tomar aqui hoje, que vai ver, você vai perceber como não só a tua vida, a tua casa vai ficar agradável, mas como Deus vai te prosperar, porque Deus abençoa, querido, e pessoas elas são desejadas quando curadas, ao avesso, ao contrário, é a mesma, é ao contrário também. Então, o que diz aqui? Que por meio dela muitos são contaminados. A palavra contaminar aqui, simples, derramar, salpicar, manchar. O que significa? Está dizendo que essa pessoa, ela está derramando, está atingindo outras pessoas à sua volta. Se você estiver no seu interior perturbado com alguém e não se livrar dessas emoções sombrias, não vai demorar muito, gente, para você abrir a tua boca. E a boca é literalmente a boca do vulcão, né? Que Jesus fala de que você verbaliza o que está dentro das suas emoções internas e que agora são ofensas, porque a boca fala do coração, daquilo que o coração está cheio. Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Jesus diz o quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é aquilo que eu disse para você, você pode até enganar a si mesmo por um período. Você pode até enganar as pessoas à sua volta por um tempo. Você pode até dizer com a cara de paisagem, está tudo bem, está tudo excelente, minha vida está ótima, mas por dentro, querido, está um lixo. Porque alguém já viu em você e achou que isso é uma lata de lixo, jogou tudo em você, vomitou em você. Só que a pessoa que fez isso, ela está dizendo, estou tão bem agora, estou até aliviado. Só que quem está sujo é você agora. Quem que está segurando aquilo que nem você planejou, nem você realizou, nem você fez. E aí é onde entra o limite. Que eu e você temos que entender, uma coisa é eu ser forte, tenho que ser, naquilo que faço hoje, e não só eu, mas eu penso que uma grande maioria de pessoas aqui, no teu trabalho, na sua condição, na sua posição familiar, você tem que ser uma pessoa forte, madura, firme, eu tenho que ser. Mas o que eu e você temos que compreender, querido, que eu não preciso, ou todo o tempo, ficar sofrendo pelas calúnias, pelas palavras, pelas narrativas, porque chegou a hora que vai transbordar. Jesus está dizendo que você está cheio, e aquilo que você está cheio, vai ser exatamente o que vai transbordar de você. É simples assim. Então não adianta a pessoa ficar desculpa de novo. Não, ela está sendo ela. Está dentro dela, e é hora de você pedir, Espírito Santo, a tua obra é completa.
Eu não quero só ser um crente que vai para o céu, eu quero ser um crente abundante, eu quero ser uma pessoa feliz, eu não quero só aquela pessoa que Jesus voltar, eu vou para o céu, eu vou sofrer aqui na terra, um dia eu vou para o céu. Irmão, isso é outra religião, você mudou aí. Aliás, aqui nem é religião, né? Mas isso é outra ideia, você está confundindo as coisas. Que eu sofro aqui na terra para viver feliz no céu, não tem nada disso, irmão. Jesus já levou sobre si as tuas dores, já levou sobre si as suas amarguras, suas angústias, sua tristeza. Jesus levou sobre si todo o teu pecado. Então Ele deu a você a oportunidade para que você esteja com a tua alma resolvida e você assuma o controle. Quem quer assumir o controle, dá o também aí. Assuma o controle da sua vida, e quanto isso lhe fará bem. Alguém que está solteiro dizendo, eu quero me casar. Quanto mais feliz você for, plena e pleno, você vai querer e perceber que você vai ser mais desejado. Agora, se você está frustrado, amargurado, eu quero me casar para ser feliz. Não, você não se casa para ser feliz, você é feliz para fazer alguém feliz. Do contrário, nem quer casar com você não. Ai meu Deus, eu não estou bem hoje, né? Não, eu estou bem sim. O que acontece é o seguinte: quando nossas atitudes, preste atenção, negativas, saem violentamente do controle. Sabe aquela pessoa, vem, hora foi. Nossas palavras mancham, salpicam, sujam, estragam o modo como nossos ouvintes percebem a pessoa a quem estamos falando. Ao permitir que a nossa boca seja a fonte da sujeira, que apodreça ambientes, você pode criar uma narrativa que vai destruir ambientes e a vida de alguém. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Imagina um pai que sempre amou a igreja que ele foi membro. Um pai que sempre esteve envolvido na igreja pela qual ele faz parte. Mas um belo dia ele foi injustiçado. Um belo dia, de verdade, fizeram algo que foi muito ruim para ele. Essa pessoa, esse pai, ele tem duas opções. Uma é entender o que Jesus está dizendo hoje e colocar na cruz. Chamar a pessoa que lhe ofendeu. Resolver o problema com aquela pessoa. Outra é ele ficar colerizado, é isso mesmo a palavra? Ele chegar em casa, no carro, nem em casa, no carro ele já começa a falar, é uma injustiça, eu estou aqui há 10 anos nessa igreja, não deixaram estacionar o carro. Estou dando um exemplo, né? É uma injustiça que fizeram comigo e tal. Ok, e às vezes esse pai está certo. Só que ele está errado em quê? Em salpicar a amargura dele para o filho, a filha que está sentado, a esposa, aquele filho que nunca teve um problema com a igreja, mais uma semaninha ele vai começar a ter. Só que o problema é que aquele pai se resolve com Jesus no futuro, porque ele já tem tempo de casa. Só que o filho não. E ele depois, com o filho desviado, ele vem dizer, meu Deus, não sei que meu filho detesta o pastor. Será por quê, hein? Eu não estou colocando isso por causa própria, eu estou dizendo que isso acontece em qualquer ambiente. Seja o teu trabalho que você faz todo dia amaldiçoando o teu trabalho. E um dia você fala para o teu filho assim, chamei o gerente, ele vai te atender amanhã, arrumei uma vaga para você. Ele fala, para mim, pai? Você tem certeza? Você quer que eu trabalhe aonde você chega todo dia aqui, endemoniado por causa desse trabalho teu? Aí a gente não entende por que alguns odeiam sem nunca ter tido experiência. Aquela esposa que nunca teve nenhum problema naquela área da igreja, ela começa a ter. Porque o problema do amargurado é que ele salpica, ele contamina. Quem está aí? Quem está dizendo? Quem está entendendo? Sabe por que eu falo isso? Porque parece ser uma situação simples, mas ela vai crescendo. E a gente conhece pessoas hoje que carregam traumas que nunca teve. Carregam problemas com alguém que nunca teve. Ele odeia uma pessoa que nunca nem falou com ela. E a gente começa a perceber que tem a ver com as narrativas que você pode até achar, o problema é dele, o problema não é não, você acabou com a sua vida e acabou com um monte de gente. A Bíblia fala que é melhor colocar um moinho, pegar uma corda e amarrar no teu pescoço e jogar no Paraíba e morrer. Porque quando você faz alguém se desviar por causa da sua narrativa, você está atrapalhando o reino de Deus de crescer. Posso continuar? O que nós temos que entender é o seguinte, o fato de acompanhar o que Jesus disse faz bem, querido. Resolva os teus problemas com quem tem que resolver. E pare de trazer as amarguras para dentro dos ambientes que você está. Seja maduro o suficiente para os seus enfrentamentos. É uma maturidade quando eu vejo um filho colocando o pai colerizado porque passou uma situação onde estava. Porque me fizeram usar um trabalho. Aí o pai vai lá fazer o quê? Nada.
O filho vai ter que passar pelas etapas da vida, porque o pai passou também. Ele vai vencer as lutas da vida. Ao contrário, a mesma coisa. Então esse exemplo simples pode ajudar você a pensar em vários níveis. Não celebro a vida, mas de alguma maneira eu vejo muita verdade quando Rubem Alves, ele diz assim: nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Pessoas que não têm o paraíso dentro delas, não veem o paraíso fora delas. Se elas têm um inferno dentro delas, vai ser o que vão ver nas outras pessoas. Você sabe que eu tenho que concordar com Rubem Alves aqui? Porque primeiro que é bíblico. Ele está falando uma coisa objetiva, mas que tem muito a ver. Por quê? Porque se eu não sou confiável, eu começo a desconfiar de um monte de gente. Porque eu me coloco o seguinte, na minha perspectiva, eu olho e falo, não confie em ninguém, hein? Não confie em ninguém. Porque você não confia nem em você. Agora, uma pessoa confiável, que mesmo ganhando um salário mínimo, o patrão dava a ele condições dele fazer depósito, tal, mexia com 10 mil, 20 mil, 30 mil, nunca pegou uma moeda para ele. Sabe que essa pessoa tem capacidade de confiar nas pessoas? Porque ele acredita que do jeito que ele é confiável, eu posso confiar em você, eu posso confiar em você. Mas aposto que essa pessoa vai ser enganada alguma vez. Pode ser? Pode. Claro que vai. Mas ela está resolvida dentro dela. Agora, pessoas, querido, que têm o inferno dentro delas, elas olham todo mundo no inferno. Então agora vamos voltar ao tema de Jesus. Se alguém cometeu alguma ofensa com você, repreenda-o. Agora para pensar se você não é uma pessoa que vê o inferno na vida de todo mundo. Para pensar que aquela pessoa nunca cometeu nenhuma ofensa contra você. Você é que proativamente já julgou a fala dela. Apóstolo, ficou meio filosófico. Não, é prático. Você tem que entender, querido, que algumas vezes nós temos que se resolver, não no sentido melhor do que ninguém, mas vá aquela pessoa pronto para ouvir também. Porque pode ser que ela vai dizer, com todo cuidado, que você teve também de dizer, mas você também me ofendeu. Agora, o que a Bíblia está querendo ensinar para nós? Que uma igreja pode ser um lugar de cura. Uma igreja pode ser um ambiente terapêutico. Uma igreja pode ser um lugar desejável, onde você chega em pessoas que são honestas e que elas não querem viver, querido, uma vida de ator, né, atuando, mas ela quer realmente ser verdadeira. E se tem um lugar que você precisa ser, na presença de Deus. E aqui está mostrando o quanto pode lhe acontecer grandes problemas. A palavra que Jesus usa é perdão. Em grego, essa palavra aqui, olha, ela tem esse entendimento, como se fosse afieme, né? Eu não sei se a pronúncia está correta, mas significa livrar, soltar, liberar, absolver, libertar totalmente. Então o que está dizendo no texto? Irmãos, você precisa se liberar, você precisa soltar. A palavra está dizendo que é como cancelar uma dívida, é como liberar uma obrigação, um contrato. Olha o que eu quero dizer para você. Significa perder qualquer direito de manter uma pessoa cativa a um compromisso anterior ou a um erro que ela cometeu com você. Perdoar, querido, é você liberar. Aquela pessoa não tem obrigação. Mas aquele casal que está brigando, aí lembra de 10 anos atrás. Você não já perdoou? Não já resolveu? Porque se você não tiver esse entendimento, a tua vida vai ser como um vulcão em erupção. E aí entra o que eu coloquei para vocês, olha bem. Significa que você e eu não temos o privilégio de manter pessoas reféns de seus atos passados, se elas se arrependeram e nos pediram para perdoá-las. Pode dizer amém, gente? Agora, o quanto é importante essa liberação. Tem uma corda aí que eu tinha. Deixa eu te mostrar. Quem é você aqui nessa corda aqui? Você sabe, querido, que Jesus está dizendo que perdão é livrar, é soltar. É como um nó que você tem na sua alma porque você, infelizmente, fez mal a uma pessoa. Você, inclusive, tem consciência disso. E aquilo nunca foi tratado. É aquele nó que você tem, que alguém um dia lhe fez muito mal. Mas você, ao invés de ir ter a conversa com a pessoa, você preferiu deixar o assunto para lá. Porque você diz, deixa para lá, está tudo bem. Só que não está bem, você se lembra daquilo. E aí você vai formando alguns nós da tua vida. Apóstolo, tem uma corda de uns 10 metros aí, porque se eu for fazer os nós das coisas mal resolvidas na vida, uma corda de 1 metro não vai resolver. Só que aí, você é essa pessoa. Só que tem a outra pessoa, aquela que você fez o mal a ela,
e não foi resolvido, ela tem um nó. Ela fez o mal a você, não foi resolvido, tem um nó. Só que não se trata só de relacionamentos pessoais, interpessoais. Fala de circunstâncias da vida, onde você tem ódio de alguém que estava num cargo, que ele simplesmente assinou um documento que você foi prejudicado na sua aposentadoria, sei lá, e que você tem uma coisa muito mal resolvida, revoltada, que você pensa todo dia naquilo e pensa, e já viu aqueles nós que começa a ser tanto, que você não consegue mais tirar? Em casa eu estava lembrando que onde eu vi bem isso é na minha cortina. É uma que tem para abrir e outra são dois negócios. Parece que aquele negócio vai dando nó, porque ninguém cuida, vai dando nó. Que um dia eu estava tentando lá, a matemática de tentar tirar aqueles nós. Tem uns nós que eles têm que pedir ajuda, porque não dá. Só que o problema é que essas duas pessoas que têm nós pessoais, elas estão amarradas uma a outra com uma dívida da alma que está mal resolvida. Aí entra um problema. Você agora não está só com você. Você não está só na sua casinha, no seu quarto escuro, sofrendo. Você está espiritualmente amarrado a pessoas que também espiritualmente amarrado a você, e que você diz: apóstolo, eu não concordo, mas por favor, me ouça pelo menos, me considere, porque eu estou usando a Bíblia. Você pode não concordar, mas é o que Jesus está dizendo, que eu preciso ir à pessoa. Eu preciso repreender com amor, com honestidade, com carinho, resolver aquilo. Eu preciso aprender a ter uma conversa objetiva. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me ajude a perdoar aquele problema. Por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre raiz de amargura, é porque ele está dizendo que ela não só vai brotar e começar a crescer, mas ela vai salpicar, a Bíblia fala contaminar. Ela vai começar a contaminar a minha volta. Aí eu disse para você, aí o nosso filho, uma pessoa, um discípulo, um amigo, ele começa também a crescer amarguras dentro dele sem ter estado na cena. Ele nem participou de nada, ele nem estava lá na negociação, ele nem sabe qual é o texto que escreveram a teu respeito, e você está simplesmente, querido, isso está saindo de você. É a hora que você tem que dizer, quando a tua boca para de falar, porque você está controlando, o teu corpo começa a transpirar. Você sabe o que é isso? É uma metáfora que eu digo a você. Teve uma época que eu estava para tomar uma decisão muito importante. Não precisa tentar fazer a conta não, porque isso tem bastante tempo já. Porque alguém já está dizendo, foi que dia, aquele dia. E eu precisava ter uma conversa difícil com alguém, que eu respeitava muito. E eu cheguei a essa pessoa e disse, olha, eu queria que eu liberar você me liberasse. E naquele momento, a pessoa disse, não, a gente pode estar junto, você nunca me desonrou, nunca. Eu falei, com certeza não. Mas quem me conhece está percebendo que eu não estou bem. Quem me conhece, por mais que eu estou conseguindo, está tudo, quem anda comigo já está dizendo, tem alguma coisa errada com você. Então, nós vamos agora nos liberar, para que a gente flua e continue. Era um assunto espiritual, tá? Ligado a pessoas, cobertura. Só que eu quero dizer para você o quê? Você pode não ter falado nada, mas a tua cara, teu rosto, teu corpo te denuncia. Você pode não falar nada, mas você chega no teu trabalho com o ombro caído, todo mundo sabendo que você não quer mais trabalhar ali. Você pode não falar nada, mas você está triste, você está mal. Hoje o Espírito Santo está mandando dizer para você, você precisa levantar teu ombro, assumir o controle da tua vida, você precisa viver. Você precisa romper na tua vida, você precisa realmente entender, querido, que Deus tem algo para você. Então, qual que é o propósito aqui hoje? Desfazer os nós, desfazer cada nó. Cada nó, seja quanto eles forem, porque Deus já te deu qual é a maneira que você vai fazer isso. Liberar as pessoas que você está prendendo, que às vezes você não sabe o quanto está prejudicando a vida de alguém que você não perdoa. E ali a dívida na alma que você carrega, o quanto você está prejudicado, sabe por quê? Porque se eu estou bem com alguém, eu compro um presente, escrevo um texto e ok. Mas eu estou tão ausente no casamento, tão ausente com meu filho, que eu compro um presente aqui. Deixa eu dar um exemplo. Aí eu passo outra loja e compro mais um, faço Pix. Sabe por que eu estou com uma dívida na alma tão grande? Que eu estou querendo presentear a pessoa, eu estou querendo dar um monte de coisa para a pessoa, porque eu quero ser aceito. Só que numa família não precisa disso, querido. Quando as pessoas estão saradas, você pode dar um presentinho, aquilo ali vai já fazer uma festa na tua casa, porque ali não está demonstrando um projeto, um presente para poder sanar a dívida que está acontecendo na alma. Aquele presente é só para celebrar o que já está acontecendo naquela família. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus, em nome de Jesus.
Fique de pé. Há dias atrás, eu estava pregando em uma igreja. Fique de pé e olhe para mim. E um pastor, amigo, ele estava me contando sobre a visita que ele fez em uma igreja. A igreja do pastor Cash Luna. Essa é uma igreja desse pastor na Guatemala, que muito me encanta. Essa igreja hoje talvez seja uma das igrejas mais exponenciais do mundo. Ela está na Guatemala. É uma história bonita, uma inspiração. Eu estou na dívida de lá, porque já tem anos que eu me programo e não consigo na agenda. Mas agora eu preciso organizar, porque é um lugar que eu tenho certeza, olha dentro dela, que nos inspira. Mesmo olhando a história, você fala, porque lá tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não tem nada a ver. Lá tem um homem de fé, coragem, num país com tantas dificuldades. Mas que esse amigo chegou a essa igreja e participou de um evento. Estava assim, maravilhoso. Fico imaginando um dia que eu for lá. Eu vou me encantar realmente, vou ser muito inspirado. E ele teve a oportunidade de estar na sala com o pastor. Ele falou, Joel, eu cheguei lá, eu não sabia o que falar, mas eu falei, eu preciso aproveitar. E quando ele sentou com o pastor Cash Luna, que não preciso nem dizer, uma pessoa, não é só pela igreja ser grande, mas é pelo histórico dele mesmo. E ele falou, pastor Cash Luna, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O teu sonho eu já conheci, e é realmente maravilhoso. Que igreja é essa, hein? Que coisa tremenda. Mas fala comigo, quais são os teus desafios? Ele falou que o pastor lacrimejou na hora. Que a gente pensa que quando você vai conversar com alguém, por ele ser bem sucedido, a gente só fala as coisas gerais. Aí o pastor Cash Luna falou assim, o meu maior desafio foi ter sido acusado por coisas que eu nunca fiz. Foram narrativas a respeito da minha família, da minha vida, de coisas que eu nunca cometi. Foram falatórios a meu respeito durante todos esses anos. Mas quando ele falava isso, ele disse, inclusive, um dia eu estava com Deus, e eu falei assim, Deus, eu não mereço. Eu dediquei minha vida ao Senhor. Porque não é só pelo tamanho da igreja, mas o tamanho da igreja mostra o sucesso de alguém que está fazendo diferença numa nação. Ele falou, eu dediquei minha saúde, dediquei minha vida, dediquei tudo. Eu não mereço o que as pessoas fizeram comigo nesse processo. Ele falou que veio uma voz no espírito dele, de Deus, dizendo, mas você também não merece nada do que eu dei a você. Você não merece nada do que você conquistou. Você não merece o lugar que você está hoje. E que aquela palavra de Deus foi como um consolo. Porque ele entendeu claramente que a trajetória que ele fez pode estar influenciando o mundo, mas teve um preço alto a se pagar. O nome dele, dos filhos, família, pessoas falando mal, situações que você pensa assim, será que vale a pena? Você está fazendo algo de bom e alguém está criticando você. O que eu quero dizer para você, querido, que Deus vai lhe dar um nível de maturidade, que as suas conquistas serão tão grandes, que você não vai ter tempo para olhar as amarguras que alguém um dia comentou e fez contra você. Meia dúzia tomou posse. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Isso não é para você provar, eu vou provar para alguém. Opa, você é maior do que isso. Eu vou mostrar que eu conquistei para minha família. Você é melhor que isso. Não é esse tipo de assunto que eu estou falando aqui. Estou falando de Deus sendo glorificado na tua vida. Deus vai te abençoar, querido, de uma maneira tão bonita. Sobre a mão direita dele está a longevidade dos dias. E ele quer te dar uma velhice com saúde. Sobre a mão esquerda dele está a riqueza e a honra, e ele quer te dar com prosperidade. Após só quando eu ficar velho? Não, meu irmão, hoje também. Seus 20 anos de idade, seus 30 anos de idade. Mas o que Deus está dizendo para você é que eu cuido de você. Mas você precisa compreender que se você não resolver a tua alma, você não vai atrapalhar só teu casamento. Oi, você não vai atrapalhar só a sua vida, não. Você vai atrapalhar a vida do teu filho. Você vai atrapalhar a vida dos seus amigos. Se você é discípulo deles também. Você vai salpicar, você vai contaminar um monte de gente. Então pare de contaminar com a sua narrativa e comece a testemunhar com o teu milagre. Comece a influenciar as pessoas, querido. Quem conversar com você tem que sair mais apaixonado por Jesus e pela igreja de Jesus. Quem sentar à mesa com você tem que se apaixonar mais pela vida do que estava. Quem sentar à mesa com você tem que se apaixonar mais por servir a Deus do que antes. Só que infelizmente às vezes é o contrário. Pessoas carregam tantas coisas mal resolvidas que elas estão causando um problema no reino. Mas o Espírito de Deus está aqui nesse lugar hoje. Eu não sei em que nível essa palavra faz sentido para você. Apóstolo, não, eu estou bem, está tudo ótimo. Eu de vez em quando ali tem um vulcãozinho dentro de mim. Não importa.
O que você tem que entender, querido, que esses nós, você tem que tirar. Você tem que tomar o controle da tua realidade. Você tem que parar de ter uma ebulição dentro de você. Qualquer hora eu vou surtar, qualquer hora. Que história é essa? É surtar nunca. Porque o Espírito de Deus te lava com águas limpas. Ah, mas eu fui injustiçado. Não importa. Jesus te deu ali a regra que você tem que seguir. O Salmo 103, versículo 12 diz: quanto dista, Salmo 103, 12: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus colocou o teu pecado, teus desejos, teu passado, teu velho homem longe de você, como o Oriente está distante do Ocidente. Ele quer que você realmente prospere na vida. Ele quer que você seja curado. Ele quer abrir uma estrada veloz no teu caminho. A visão que eu tenho, querido, para lhe fazer romper, seja independente da idade que você tem, entenda uma coisa: enquanto você respira, tem um plano de Deus nessa terra a teu respeito. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos. Abre esse caminho, essa estrada que estava tortuosa, que estava como curvas, que estava com vale, com charcos, que estava com dificuldade. Faça uma estrada, ó Deus, reta, uma estrada, meu Deus, veloz, um caminho sobremodo excelente. Que cada um aqui, ó Deus, impactado pela palavra do Senhor, tomem decisões importantes, meu Pai, para que não vivam amarrados a pessoas, presos a pessoas, presos a pecados, presos, ó Deus, às circunstâncias do passado. Ah, libera o perdão, Senhor, e provoca o perdão, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro a igreja abençoada, liberações, meu Pai, financeiras, de saúde, meu Deus, relacionamentos pai e filho, casamento. Eu declaro os seus céus abertos, uma liberação acontecendo aqui neste lugar. É a visão que o Senhor me dá aqui agora. Cura interior acontecendo, vai curando o interior, vai curando a alma, vai curando a vida dos seus filhos, meu Pai. Ah, Deus, eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, fala comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor, porque eu fui perdoado. Eu aceito esse perdão, em nome de Jesus, amém. Antes da gente terminar esse momento, e que você saia daqui hoje como um missionário, porque tem um culto 5 e 7 e meia, você sabe que tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu vou estar aqui, mande essas pessoas. Mas antes de eu terminar, eu pergunto a você que veio hoje e quer entregar a sua vida a Jesus, a esse que perdoa, a esse único que tem o poder de perdoar e mudar a nossa realidade. Se você está aqui nos visitando, ou veio, levanta a tua mão, ou vem aqui na frente, porque eu quero orar por você. Se você veio aqui hoje, não é uma coincidência, foi o Senhor preparando a tua história, a tua vida. Pode vir, venham, eu quero conhecê-los. Qualquer pessoa hoje que está entendendo isso, sai do teu lugar, querido, venha, se junte a esse, porque eu estou lhe convidando para o convite mais extraordinário da tua vida, da tua história, que é você entregar isso. Celebre, igreja, celebre por essas vidas. Graças a Deus, porque só Ele pode perdoar. Pode vir. Talvez hoje você não está entendendo, é o primeiro passo da tua restauração. É o primeiro passo. Apóstolo, mas eu não consigo perdoar ninguém. Aquele que é o perdoador, vem, aleluia, aleluia, graças a Deus. Ele está dentro de você quando você toma essa atitude. Aquele que nos perdoou, mesmo nós não merecendo, Ele hoje lhe dá poder para vencer todas essas batalhas da tua alma. Ah, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Quem está celebrando por essas vidas, gente? Quem está celebrando por cada pessoa que hoje o Senhor está resgatando aqui neste lugar? Isso é obra do Espírito Santo. Por que você está esperando aí? Apóstolo, eu tenho minha religião. Não tem problema não. Eu não estou falando da sua religião, eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. Jesus nunca fundou uma religião. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é aquele que quem buscar a presença dEle vai ao Pai e terá livre acesso. Quem mais?
Quem mais? Quem mais que hoje Deus está aí queimando o teu coração? Ah, mas por que eu tenho que ir? Porque talvez você vai tomar a decisão, talvez não. A sua vinda até aqui à frente, quando voltares, não serás mais o mesmo, porque vai ficando para trás o teu passado. É Deus dizendo: eu te faço novo, eu farei nova todas as coisas na tua vida. Mas meu apóstolo, mas pastor, mas é aquilo que eu cometi na minha vida. Não só você, nós também cometemos, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele rasgou todo escrito de dívida que era contra você. Ele é Jesus. Ah, eu amo demais isso. Você sabe de uma coisa, igreja? Vocês que estão aqui na frente, primeiro, sejam muito bem-vindos. Não tem noção da alegria que eu fico de você por si só sair do teu lugar e vir a esse altar. Porque você não está decidindo pela igreja, apesar de que oro para que você encontre a sua casa aqui. Você não está decidindo pelo apóstolo, apesar que oro para que eu consiga ser teu pastor. Mas vocês estão decidindo por Jesus. Vocês saem daqui, Ele vai continuar com vocês. Pode acreditar, Ele é aquele que mexe nas raízes de amargura. Ele é aquele que corta lá na raiz. Então vocês que estão aqui, vocês duas também. Por quê? E quem mais queira vir? A Bíblia diz, olha o que diz a palavra, olha: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Está vindo mais alguém? Aleluia! Vem mesmo. Olha o que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é obra de Deus. A igreja é só o canal, mas vocês hoje fizeram essa oração entregando a vida para Jesus. E por isso eu quero apresentar esse lugar, que acredito que quem está ao teu lado vai te ajudar a se lembrar outro dia, que uma brasa fora da fogueira apaga. Aleluia! Pode vir, bem perto aqui de mim, isso, pode vir. Mas uma brasa na fogueira, ela fica, vem, ô Jesus. Igreja, vamos lá, não finge costume não. Dá glória a Deus aí. Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Ah, mas eu já sou crente. Ah, eu já estive na igreja. Irmão, talvez você está precisando voltar. Ah, meu Deus do céu. Olha aí. Pode vindo. Talvez você precisa de uma experiência de volta. De voltar ao primeiro amor. De voltar para Jesus. De voltar inteiro. Porque talvez lá no passado você não teve o entendimento que você está tendo hoje. Do que Deus está te ajudando a entender. Talvez você não tenha vivido o que você viveu até hoje, para que você pudesse perceber que a vida lá fora sem Deus não vale a pena. É com Ele. Ah, quem está feliz aqui, gente? Eu quero apresentar a vocês essa igreja, apresentar a vocês essa família que espera o seu lugar do teu refúgio sempre. Olhe para trás e veja a igreja que Deus te deu, em nome de Jesus. Celebre a igreja do avivamento. Glória a Deus, igreja, glória a Deus. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.